Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar. Para nós é motivo de muita alegria, após esse período longo, não foi? Dessa vez foi. Período longo de férias, porque aqui só tem espírito superior, né? Os espíritos superiores não precisam trabalhar muito, tem isso? O contrário, né? Mas, com certeza, nós todos estamos saudosos, estamos realmente ansiosos por revê-los, né? Toda a nossa família FEAC. Esperamos que todos tenham tido um feliz final de ano, né? Um período de férias tranquilo, em que todos pudemos reabastecer as nossas baterias. E, por certo, estamos voltando para o ano de 2013, que promete para nós muito trabalho, muito estudo, muito convívio fraterno, enfim. Então, nós hoje vamos retomar o trabalho das sextas-feiras, inaugurando então as atividades desse ano. E nas sextas-feiras nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, não é mesmo? E lembrando que esse livro é dividido em 4 partes, nós estamos exatamente estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida espiritual, né? E nós interrompemos a nossa atividade no fim do ano, trabalhando a questão 222. Vocês estão lembrados? Embora sabemos que tem alguns que não estavam aqui no final do ano, mas só relembrando que nós ficamos praticamente umas 6 semanas só na questão 222, né? Onde nós trabalhamos vários aspectos e depois as considerações sobre a pluralidade das existências. Nós trouxemos aqui também a passagem do Evangelho, do capítulo 3 de João, não foi isso, dona Neuza? Do diálogo de Jesus com Nicodemos, e assim nós encaminhamos para o final do ano. Então hoje nós vamos, retomando a atividade, nós vamos trabalhar a partir da questão 223, né? Então eu sei que não precisa nem de ter muita informação, mas eu imagino que todos estão assim com muita energia. Então vamos trabalhar hoje em grupo, em conjunto, para que o trabalho nosso seja bastante produtivo. Bom, eu vou ficar com um pouquinho de dificuldade por conta do microfone, mas está chegando a bateria do outro microfone e aí a gente vai ter mais desenvoltura para fazer a leitura. Mas aqueles que gostam de acompanhar, trouxeram o Livro dos Espíritos, capítulo 6, pergunta 223, intitulado o tópico Espíritos Errantes. Espíritos Errantes. Vamos lá. Kardec formula assim aos espíritos: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo. Repetindo. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Resposta: algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito,
seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Puxa vida, hein? Vocês me perdoem porque eu comecei a fazer a leitura e não citei que nós estamos iniciando hoje o capítulo 6, né? E que vamos trabalhar o primeiro tópico, espíritos errantes, depois vamos falar de mundos transitórios, vamos falar das percepções e sensações e sofrimento dos espíritos, a escolha das provas dos espíritos, as relações com além-túmulo, não é? As metades eternas, vamos falar das almas gêmeas aqui, a comemoração dos mortos, os funerais, enfim, são vários tópicos, muito assunto para a gente estudar. A pergunta, a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Ela é um assunto extremamente importante para nós podermos mergulhar nesse projeto. Antes de entrar na resposta, podemos dizer que a partir do momento em que nós passamos a verificar a importância da imortalidade da alma, ou seja, como espiritualistas, todos os religiosos somos espiritualistas, não é isso? Em nível de doutrina espírita, aqui nós vamos ter informações que em outros núcleos religiosos não se discute com tanta possibilidade de adentrar nos detalhes. Mas, como espíritas, e já tendo esta informação da continuidade da vida, nós que aqui ficamos, por exemplo, diante da partida daqueles corações que nós amamos, que conviveram conosco, uma indagação natural e oportuna para quem está dando os primeiros passos em espiritismo é: como que está fulano de tal, como pode estar Beltrano lá no mundo espiritual? Não é verdade? Porque a dor é intensa. O indivíduo partiu. Então é natural que a gente queira saber o que está acontecendo com ele do lado de lá. Não é isso? Aí, após essas elaborações, nós vamos caminhando para refletir sobre a reencarnação. Não é mesmo? Nós estamos falando de desencarnação. Em seguida, nós vamos falar da reencarnação. Então tá, quando é que os espíritos que morreram, entre aspas, não é? Porque não existe morte, mas quando é que os espíritos que desencarnaram voltarão para o nosso meio? É uma indagação muito pertinente e que, inclusive, pode bater fundo no nosso coração, porque qual a esposa que não quer ver o maridão voltar? Vocês deram um sorriso aí, né? Eu estou achando que tem alguns aqui que não estão querendo ver o marido de volta, não. Mas quando é que eu poderei ter de volta o meu filho? Isso aí a gente vai falar para uma mãe. Aí o assunto é outro, não é isso? Então, enfim, eu estou tentando elaborar aqui algumas possibilidades com vocês, para que a gente possa entender, ou dar colocar um pouquinho de sentimento nessa questão, para que ela não seja apenas informativa. A dona Nilza tá falando aqui. E os nossos pais, não é? Quando é que eles vão voltar? E aqueles que foram há mais tempo, os nossos avós, os nossos bisavós? Não é? É natural essa indagação. E porque, inclusive, ela tem uma importância, como nós estamos tentando trabalhar aqui, no que reporta ao sentimento. E a doutrina espírita nos esclarece consolando de uma forma exuberante.
Porque além da doutrina espírita, como as outras religiões, apontarem a reflexão quanto à imortalidade da alma, mas como nos outros segmentos não temos informações, a doutrina espírita começa a abrir para nós um leque que, de uma forma natural, cria em nós uma expectativa positiva do reencontro. Está de acordo, Gislene? O reencontro. Ah, mas eu vou ter que morrer para reencontrar? A doutrina espírita vai dizer que não. Primeiro que não é, vamos repetir, a morte é só do corpo físico. Ontem a gente fazia um estudo na sala falando do espiritismo e nós acabamos refletindo sobre isso. Porque nós precisamos de começar a nos preparar para analisar a vida como um todo. E não de uma forma departamentalizada, seccionada, como nós estamos acostumados a pensar. Ou seja, a vida é isso aqui. Apenas isso aqui? Não. Isto aqui, ou seja, estar na carne, convivendo com os homens, naquela família, naquela profissão, é um detalhe. Se vai durar até os 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, se a desencarnação vai vir com 40, com 50, com 70, com 90, com 100, isso é detalhe. Mas a sua vida não se resume nessa periodicidade. Não sei se está dando lá. Então, a doutrina espírita vem conversar conosco de uma forma muito tranquila. E que, além de nos confortar, nos traz muita alegria, porque a doutrina espírita vai dizer para nós o seguinte: com essa visão macro, com essa visão ostensiva ou extensiva, nós podemos nos reencontrar, apesar deste período que nós estamos aqui. Porque os espíritos se intercambiam. Então, aqueles que se foram, eles continuam vivos. Eles não estão mortos. Numa outra dinâmica. Dentro dessa ideia, dessa expansão. E que, circunstancialmente, momentaneamente, eles não estão conosco. Nós não estamos com eles. Mas, Efigênia, podemos estar. Como agora. Nós estamos recebendo visitas espirituais aqui. Eu abraço os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Sala Falando Espiritismo. Vocês nos perdoem, eu não os abracei no início, porque nós estamos enferrujados mesmo. Então é o hábito que não podemos perder, né? Muito obrigado pela presença de todos. Mas vocês que estão ao vivo, que vão assistir essa mídia, nós que estamos aqui, nós estamos recebendo visitas espirituais. Você tem dúvida disso, Glaucio? Se eles nos visitam, então nós podemos começar também a nos preparar para visitá-los. Casalberto não quer, não. Não, ninguém está falando que tu precisa de desencarnar para visitar o seu papai, a sua mamãe, aquela titia querida que cuidou de você quando tu era pequena. Nós podemos visitá-los pelo nosso sentimento, porque a nossa alma não está, o nosso espírito não está preso no corpo. Ele pode estar preso a partir do momento que eu acredito na cadeia. Mas a partir do instante que eu começo a refletir sobre a desenvoltura, o potencial da alma, a sensibilidade do espírito, a nossa condição de alçar voos ao inimaginável, eu já começo a vencer esses grilhões. Deu aí? Casalberto, o que tem a ver com o retorno? Porque nós estamos passeando aqui para começar, esquentando as turbinas, para que a gente possa analisar esse time dos espíritos para reencarnar de uma forma a não criar uma expectativa desnecessária. Isso é um ponto.
Porque também não precisa ficar vasculhando se o vovô já voltou ou quando o filhinho pode retornar. Porque a coisa não funciona assim. Porque, inclusive, quando há a separação, ela tem uma função educacional para a alma. Então, e com isso nós vamos aqui conversando sobre algumas leis que a doutrina espírita vai apontando para nós, que precisam de ser analisadas com muito carinho por nós. Ou seja, a vida, ela é um eterno convite ao entrelaçamento e às separações. Deu aí? É o vincular e o desvincular. Isso faz parte do processo da evolução. Aí a doutrina espírita vai apontando isso para nós e Jesus vai chegando com o evangelho para dizer que nessa dinâmica, o vincular e o desvincular deve ser trabalhado em nível de espiritualização, no campo da virtude, nos projetos da sabedoria, com o ingrediente chamado fraternidade, sempre. Porque quando nós mourejamos com o evangelho no coração, procurando sempre, ou pelo menos dentro do que é possível, operar com bondade, com mansuetude, com caridade, com perdão, com entrega, com renúncia, com bondade, nós vamos como que dizendo para a vida: Senhor, eis-me aqui. Como Maria falou para o anjo Gabriel: eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, a tua palavra, a tua verdade, e não conforme a minha verdade. Porque a nossa verdade, o nosso interesse ainda é muito egóico. Ele se vincula muito aos interesses daqui, da terra. Deu aí, José? O assunto não é fácil não, né? Mexe, não mexe? Mexe por quê? Nós, muitas vezes, nos vinculamos na terra pela paixão e nos desvinculamos na terra pelo mesmo diapasão da paixão. Então, não se, vamos dizer assim, não se cumpre etapas, promove-se rupturas, ou acelera processos que poderiam ter uma outra dinâmica, por conta da nossa ansiedade, ou das nossas decepções. O assunto está tomando uma vertente complicada, não está? Hein, Dora? Mas é para a gente começar a esquentar as turbinas, Glaucia, porque o ano promete, não promete? Tem muitos desafios para nós. Mas vamos voltar, e quando? Qual que é o time, então, para os espíritos reencarnarem? Vai depender de cada um. Vai depender da maturidade. Vai depender da necessidade de cada espírito. Então, Allan Kardec, nessa questão, se vocês prestar atenção, essa questão ela pode ser trabalhada com 3 aspectos, ou dividindo-a em 3 partes. Eu vou ler novamente. Pode ser, Efigênia? Exatamente. Quanto mais evoluído é o espírito, mais breve se torna a permanência dele no mundo espiritual. Deu aí? Vamos trabalhar a questão passo a passo, que aí a gente chega lá, para não ficar uma resposta fechadinha, que é uma didática que a gente não gosta. Porque quando você dá uma resposta pronta, ela fecha, ela departamentaliza, e eu posso entender que isso é regra. Deu aí, filha? Então vamos lá. Quanto tempo, né? Resposta: algumas vezes reencarna imediatamente. Mas na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos.
eu vou ter que trabalhar devagar. É só essa frase, viu, Dora? As outras eu corro. Observem. Doutrina espírita a gente tenta trabalhar assim devagarzinho para assimilar. Algumas vezes reencarna imediatamente. Aqui em Minas Gerais, o Leão Zálio, um grande educador que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, ele costumava falar assim: a ocasião faz o sapo pular. Entendeu? Só para a gente dar um sorriso. Por que algumas vezes é imediatamente? Mas na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Por quê? Vamos tentar criar uma situação aqui de uma necessidade de uma reencarnação quase que imediata. Alguém gostaria de arriscar? No caso do suicídio, o assunto tem que ser tratado com mais prudência. Tá? Porque no caso do suicídio, a reencarnação pode se dar imediatamente, dependendo da circunstância. Do entendimento dos benfeitores quanto à psicopatia. Mas deixa eu só continuar. Por conta da psicopatia, das dificuldades, da loucura que o espírito pode entrar nela no mundo espiritual. Então, muitas vezes é necessário que ele passe por determinados processos para ele tomar consciência, para que venha a ser trabalhado alguns aspectos reflexivos, de entendimento, quanto à lição, ou melhor, quanto à semeadura ofertada e à colheita que ele necessita para entender. Sim. Sim, sim. 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 Isso mesmo. Só para ajudar quem está nos acompanhando à distância, porque não houve a indagação, a sua colocação de quanto ao espírito ser trazido imediatamente, não imediatamente àquela situação complicada, mas existem reencarnações. Então vamos lá. Existem reencarnações que se dão num processo imediato para reconstituição perispiritual. Tá? Então, por exemplo, pode ser uma criança que desencarna numa situação difícil, vamos pensar assim, e ela seja trazida para a reencarnação quase que sintomaticamente, dentro do próprio núcleo, do clã familiar, dentro dos mecanismos que remontam ao magnetismo da afinidade, do carinho, e isso tudo vai como que ajudando a ir se despertando psicologicamente, psiquicamente, para que essa criança venha encontrar como espírito a sua condição de equilíbrio, a sua condição de lidar na vida dentro dos próprios desafios que a vida oferece em nível educativo. Ok? Então, existem sim, nesses processos, essa condição. Né? Porque não justifica o espírito ficar no mundo espiritual dentro de uma condição que ainda ele não consegue nem elaborar, ele não consegue nem pensar direito. Ok? Então, pode acontecer sim. Por isso é que a espiritualidade vem nos dizer que a maioria das vezes não é imediato. Aí vem a questão. E se não é imediato, qual que é o prazo? Mais ou menos longo, de acordo com as necessidades. Nós podemos, dentro das nossas deduções, dos estudos que vimos fazendo com André Luiz, com Manuel Filomeno de Miranda, espíritos nobres, que na atualidade vêm nos trazer elucidações muito importantes, nós podemos ir concluindo que no nosso atual estágio evolucional, geralmente o processo ele vai definir uma necessidade de um intervalo entre uma encarnação e outra na faixa de 10, 15, 20 a 30 anos.
Mas existem situações que os espíritos podem permanecer no mundo espiritual 50 anos, 100 anos. Né? A gente pega, por exemplo, Emmanuel. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Emmanuel desencarnou como um sacerdote no Brasil no final do século XIX. Ele viveu lá no Nordeste. Ele reencarna, ou melhor, me perdoe, ele, quase no final do século XIX, ele permaneceu ao lado de Chico Xavier como espírito, tutelando o trabalho de Chico, até a desencarnação do Chico. Vamos colocar assim, porque daí informações dele reencarnado ou não, tem muita gente viajando na maionese aí falando bobagem. Mas o que importa para o nosso entendimento é que Emmanuel nos dá um legado de 100 anos no mundo espiritual. Mas por que 100 anos? Porque ele assumiu uma missão no mundo espiritual. Pode trocar. Vou trocar o microfone. Ele assumiu no mundo espiritual uma missão, aí é missão, com uma coletividade. Ele assumiu uma missão de ordem superior com Jesus, de trabalhar na evangelização ou na divulgação. Ok, está funcionando? Na hora que você chega lá dentro, você testa. Na divulgação da doutrina espírita, de um trabalho extraordinário. Agora, a tendência é que Emmanuel, no mundo espiritual, já comece a ser preparado para o retorno. Por quê? Que bom. Por quê? Porque o Emmanuel não é um espírito perfeito. Ele é um espírito que tem necessidades de aprendizado. Emmanuel, eu estou falando Emmanuel, gente, sem querer entrar no mérito, julgar a performance e a condição de Emmanuel, só para a gente entender. Emmanuel tem necessidade de viver tudo que ele ensinou. No mundo espiritual, o processo é de aprendizado, de assimilação, de reflexão. Mas a fixação do conteúdo se dá na Terra. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Vocês estão lembrados, gente? Ou as férias passou uma borrachinha? Você lembra, Efigênia? Qual é o objetivo da reencarnação? Você lembra, Gislene, de cabeça? Não? Então vamos treinar, vamos puxar na memória. Aí vem a resposta. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. No caso de um espírito como Emmanuel, por exemplo, nós não temos dúvida que ele vai reencarnar com um projeto missionário. Por quê? O viés de trabalho dele é como se diz assim, eu vou falar assim numa linguagem bem mineirista, né? Mineirês, né? Ficou melhor. Ele já pegou no tranco, né? Ele já pegou o embalo. Mas o que acontecerá com ele? Nas próximas reencarnações dele, ele vai passar por muito mais testemunhos que venham para ele como espírito, não é para provar para ninguém, porque a necessidade da reencarnação é do espírito para com ele mesmo. Quando se contribui para o outro, você está coparticipando de um processo que é ordenado, que é coordenado pelas hostes maiores. O que não significa que o indivíduo já está na plenitude. Porque se ele está reencarnado, é porque ele não está na plenitude. Deu? Plenitude aqui na Terra foi Jesus. Emmanuel deixa claro isso para nós. Agora, quando nós falamos sobre um tempo aí de 10, 20, 30 anos, parece que é muito tempo, não é? Não é nada. No mundo espiritual, é uma gota de tempo que se dá num segundo. Você lembra do Gonzaguinha? Ele já até foi. Ele contou isso, encantou, cantou e já
Como diz outro, cantou para subir, não tem uma história assim? Vocês lembram? Vocês já leram o livro nosso lá? Você já leu? Nossa, pede não. Bom demais. Mas o filme vocês assistiram, não assistiram? O filme todo mundo assistiu. O filme, nossa, o filme fez sucesso. Olha, o filme é uma realização para quem já leu o livro e para quem não leu, uma informação importante para ler. Mas na realidade o importante é estudar. Vocês lembram o que aconteceu com o André Luiz? Ele desencarnou. Ele viveu um processo de 8 anos de dificuldades nas regiões umbralinas. A maior parte da população dos encarnados vão para o umbral. E eu posso até dizer, todos vamos para o umbral. Nosso lar é uma instância, uma cidade espiritual que está nas regiões umbralinas. Entendeu? Agora, a permanência nas regiões inferiores estará diretamente ligada à condição do espírito, às ações do espírito, à performance do espírito, à maneira de sentir do espírito. Deu aí? Então, os espíritos superiores, eles passam no umbral numa velocidade assim, instantânea, mas passam por lá. Mesmo que seja até para ajudar. Você sabe que um médium na Idade Média, ele trouxe do mundo espiritual uma poesia que se tornou um mantra, uma oração que até hoje é citada pelos nossos amigos católicos. Quando ela diz assim, e ele foi crucificado, foi morto e crucificado. Ele desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou, viu gente, daqui a pouco empolga, já está todo mundo falando até alto. Ressuscitou o terceiro dia. Olha, observem bem a didática. Subiu aos céus. Aí entra o dedo do homem, né? Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus desencarna, ele vai para o mundo espiritual inferior. A mansão dos mortos, na realidade, são as regiões umbralinas. Mas ele foi lá para quê? Para queimar karma? Ele foi lá para... Não. Ele foi lá por misericórdia. E explica Emmanuel que nesse trecho da oração, e desceu à mansão dos mortos, tem um detalhe que lá no mundo espiritual está registrado na história planetária. Que lá eles têm acesso, né? Tem um Google lá que dá informações precisas. Né? Ele, Jesus, foi à mansão dos mortos, sabe fazer o quê? Colocar simbolicamente nas suas expressões de misericórdia, ou colocar não, oferecer nas suas expressões de misericórdia um certo alívio para Judas Iscariotes, aquele que o havia traído. Transcendente, né? Aí ele foi, vamos dizer assim, colocou no colo, né? Judas estava alienado no mundo espiritual, porque é uma desencarnação violenta, triste, de muitas repercussões negativas do suicídio. Muitas. Só que os benfeitores, no caso Jesus, que é um espírito puro, é o grau máximo de evolução nossa aqui na Terra, é Jesus. Mesmo ele não interfere. Aliás, quanto mais evoluído, mais distante, simbolicamente, tá gente? Distante no sentido de menos interferência na dinâmica material. Então, quanto mais o espírito interfere nas questões materiais, mais próximo ele está da gente. Deu aí? Vocês estão pedindo muito conselho para os espíritos? Tem gente que até para fazer prova, me ajuda aí.
Cuidado com quem está ajudando. Deu aí, amigo? Ou seja, os espíritos, na sua condição cada vez mais elevada, eles menos tempo precisam no mundo espiritual. Então, quando nós demos uma data aqui, mais ou menos de 30 anos, isso é didático. Eu fui falar do André Luiz, ele ficou 8 anos nas regiões umbralinas, e aquilo ali passou sem ele ter noção do tempo. Nas regiões inferiores, o estar no mundo espiritual é sofrimento. Sabe por quê? Porque, como diz Jesus no Evangelho, por exemplo, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que significa isso? O sofrimento, porque você perde a referência. Imagine você numa sala escura sem saber qual que é a dimensão dela. E sem ver uma réstia de luz. Sem saber para onde que tu vai andar. Se é para a direita, para a esquerda. Deu aí? Sem contato com entes queridos. Só. Você e a sua consciência. Então, se o que brota na mente é a conduta complicada, aquilo fica batendo, 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 batendo. Psicologicamente, Tatiana, a dica para o paciente é para ele buscar a terapêutica do trabalho, não é verdade? Porque a mente ociosa, diz os antigos, que é oficina do diabo, não é verdade? Aí lá é oficina do diabo mesmo, que você não tem o que fazer. A não ser lidar com a verdade. Aqui na Terra nós fugimos da verdade. O mecanismo o tempo todo é da fuga. Se a gente for parar para prestar atenção, muitas das nossas atitudes representam fuga. Tem coerência, Glaucio? Por exemplo, nós virmos a essa reunião aqui, nós estamos buscando encontrar a verdade. Ou seja, eu estou buscando caminhar para enfrentar. Na sociedade, a tendência é fugir para não enfrentar. E quando o baú fica cheio, baú não é melhor, não é bom não. Quando a panela de pressão chega no ponto, aí explode. Aí nós passamos a enfrentar de uma forma animalesca. Seja por expressões violentas em atitudes, pode ser expressões violentas em palavras. E pode ser expressões violentas só na vibração, que muitas vezes é pior. Porque pelo menos quem põe para fora, não justifica, mas quem põe para fora, pelo menos, daqui a pouco ele está no chão. Mas quem não põe, vai para o chão depois. Porque pode amargar um câncer, uma amargura profunda, uma decepção, uma melancolia, uma depressão, uma psicopatia qualquer. Deu? Captaram? Então, eu estou achando que o assunto está meio forte hoje, tá não, Dora? Tá? Vamos dar um sorriso. Vamos contar um caso aqui para o povo dar um sorriso. Mas e outra coisa, Efigênia, existem situações que o espírito fica no mundo espiritual séculos, em condições inferiores. Pode ser milênios, sabia? Nós atendemos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas, que o espírito muitas vezes é vinculado ao Egito, lá dos faraós. Quantos espíritos que a gente atende aí, aquele processo kármico da escravatura aqui no Brasil? O espírito, ele ainda acha que ele não sabe, não tem notícia que a lei áurea foi assinada para ele, papo furado. Existem espíritos que estão presos no tempo, congelados no tempo. Doloroso. E quanto mais mal, quanto mais ódio, mais você fecha a possibilidade. Aí a gente vai entender o porquê das obsessões. Por que uma família se desestabiliza sem motivo? Não é?
Por que o indivíduo enfrenta tantas dificuldades? Ou de repente a vida dele é ótima, mas de uma hora para outra o negócio começa a virar, começa a ser atacado, perseguido, não é? Começa a ter pensamentos, não é, de autodestruição. Isso tudo patenteia influências espirituais que nós vamos passar pelo processo por necessidade nossa mesmo. Porque são adversários que foram, vamos dizer assim, né, conquistados por nós lá atrás, lá no tempo. E a faixa espiritual dele ainda é daquela revolta. Muitas vezes esses espíritos não entendem que há uma necessidade de melhora, o indivíduo está procurando se recompor, mas na cabeça dele ele ainda é aquele feitor que surrava a família dele lá na senzala. Deu aí? Aí a gente vai entender os quadros psiquiátricos. Né? O próprio indivíduo que reencarnou com dificuldades, com anomalias, né? com perispírito desestruturado, isso reflete no corpo físico e até abre então os painéis para essas influenciações. Aí vem aquela pergunta, mas como resolver isso? Só com o Evangelho. Não tem outra alternativa. Todos os instrumentos que o homem dispõe na Terra são muito frágeis perto da terapia do Evangelho. Captou aí, Tatiana? São válidos, são importantes. Você não pode abrir mão. Mas se não houver amor, se não houver um mecanismo, um trabalho, um investimento na área moral, não é a área mística, mas no trabalho da fé. Muito obrigado, viu, Gina? Desculpa o transtorno. O trabalho da fé, fica difícil o processo. Deu aí? Alguma pergunta? Participação, Gislene? Você pegou no tranco, eu gostei. Pode perguntar, pode falar. Fala para mim. Ninguém está te vendo, pode falar. Muitas das vezes, assim, a pessoa pensa que não deve falar, é melhor calar para não ter, uma briga, às vezes até no lar e tal, porque você falou e a pessoa não está aceitando. Mas o falar é necessário. O falar com cuidado e com amor é mais necessário ainda, né? Porque, assim, às vezes você cria uma doença, igual você está falando, por não falar determinada coisa. Mas, às vezes, muitas das vezes, a forma, você já esgotou demais, quando você vai falar, você é mais agressivo. Uhum. Então, assim, aprender a falar, sim, mas com cuidado, como se você estivesse falando para você mesmo. Não é aquilo que a gente fala, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de receber. Qual que é o cuidado para falar aquilo? Sim. Né? Não necessariamente, lembrando o Evangelho, que Jesus não forçou ninguém a fazer nada. Uma Sim. coisa é você falar e a pessoa tentar observar. Mas se ela não mudar, é porque ainda não deu a hora. Não chegou a hora. O enfrentamento, pode desligar para mim. O enfrentamento positivo, né, ele é um mecanismo de crescimento de todos. Como é que você enfrenta positivamente? Diálogo. Não é? Crescimento. O conhecimento. Pega o microfone. Liga para mim. Fala, Glaucia. Você falou, o Evangelho é a chave de tudo. É a chave de tudo. Mas o conhecimento, aí eu pensei, a doutrina que Allan Kardec nos trouxe. Nós precisamos de estar cônscios de como é que se desenrola esse processo que nos é tamponado enquanto nós estamos aqui, para que nós possamos, de alguma forma, baseados no Evangelho, sim, mas com consciência, trilharmos um caminho melhor aqui. Porque não é daqui que a gente vai para a erraticidade. Então, se nós já estivermos mais clarificados, agindo de uma forma mais correta,
Não digo constantemente, mas da melhor maneira possível. Consciente. Você está consciente do que você vai passar. Você acabou de falar aí. Eu me vi lá uma hora, na hora que eu for, na minha morte, eu vou passar. Onde é que eu vou ficar? Aonde eu vou estar? Qual é o meu grau de consciência naquela hora? Então, se eu tiver uma bagagenzinha aqui, né, é fundamental que eu tenha conhecimento e que eu tenha um pouco de evangelho na minha vida. Porque eu tô abrindo clareira na minha própria vida, de espírito. Né? Isso mesmo. Por isso é que Jesus respalda o pensamento da Gláucia no capítulo 8º do Evangelho de João, no versículo 32º. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. O conhecer a verdade é a busca do entendimento. E a partir do momento que se aufere, que abraça, que compreende a verdade, a libertação vem, não é só por aqui, é na hora de você experienciar. Esta é a proposta da libertação. O religioso fala assim, conhecereis a verdade, vem para o templo. O místico fala, conheça a verdade, faz isto, veste isso, come aquilo, e vamos lá, tudo no campo de fora. O conhecer a verdade é entender a vida e viver o projeto que tu elege como melhor. Porque o seu projeto, como é que é seu nome, querida? Maria de Jesus. Jesus, olha que beleza. Maria nos lembra Maria, Santíssima. E ainda é de Jesus, é uma benção. Maria de Jesus, estou brincando com você. É importante a gente entender que no instante em que nós escolhemos um projeto de vida, que deve ser bem elaborado, que a escolha deve ser judiciosa, prudente, cautelosa, você escolheu, vai, faz, sabendo as responsabilidades, sem olhar para o lado, porque muitas vezes o projeto do outro é diferente do seu. Agora, não significa que o seu projeto e o projeto dos outros impliquem em estarmos distantes ou segregados do outro, separados do outro. Deu, Glaucio? Você tem lá na sua casa, vou pegar você para exemplo. Você não me leva para o umbral por causa disso, não, né? Mas se levar, você me deixa lá uns minutinhos, a mais daquele tentão que eu vou ficar. Você tem lá 4 pessoas na sua casa, você, seu marido e seus filhos. Vocês, cada um ali tem 4 projetos de vida. Mas existe um projeto macro, não é? Aquele projeto que é uma árvore frondosa, bondosa, que é o compromisso de estarem juntos, sem que nenhum dos integrantes obstam, obliteram, dificultem o projeto do outro. Mas que, de mãos dadas, um vai ajudando o outro na fragilidade, né? Um vai ajudando o outro na espontaneidade, no potencial. Por isso é que a gente caminha juntos. Agora, o problema é que a gente quer disputar quem que é o melhor projeto, né? A gente quer disputar quem que é o melhor. Aí entra a questão da vaidade, que é um câncer na nossa vida. Eu assisti essa semana uma entrevista de um rabino, um senhor, uns 80 anos, judeu, doutor da lei, e que entrevista bela que ele deu. Você assistiu, Jean? Na Globo News. Me fugiu o nome dele agora. Mas é de uma sabedoria, ele falando do Talmud, né? A arte do diálogo, enfim. Mas ele teve um momento que ele colocou que nós, quanto humanidade, nós somos crianças. Aí ele falou assim, o que é 10 mil anos de história? Eu falei assim, Jesus, esse moço conhece de reencarnação. O que é 20, 30 mil anos de história? Nosso comportamento de hoje, o século XXI, é um comportamento igual ao que teve a sociedade egípcia. Não é? É o que rondava na cabeça dos gregos, dos romanos, dos caldeus, não é? Dos asiáticos. E aí perpassa a história do planetária.
E aí ele coloca de uma forma muito interessante, eu estou reportando isso, me perdoe aqueles que estão nos acompanhando, eu não me recordo o nome do grande sábio. Mas ele coloca para nós como nossa sociedade ainda faz ressurgir o politeísmo. Observem bem, ele é judeu. Qual é o grande desafio que os judeus, os hebreus trouxeram para o planeta Terra? Quanto raça? Porque são raças que vieram se desenvolver aqui na Terra. Os hebreus vieram trazer a proposta do monoteísmo. Deus único. É isso? Os hebreus trouxeram uma proposta do desenvolvimento da fraternidade, a formação da família. Isso tudo são compromissos dos hebreus. Estudem o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. A proposta é combater o politeísmo. Os deuses pagãos. Quem são os deuses pagãos? A gente sabe que o politeísmo, na realidade, foi um projeto que foi desenvolvido em face a uma maneira que as pessoas, na época, né, viam os espíritos. Então tinha o Deus da natureza, né, o Deus do sol, o Deus da chuva, e aí fomos criando os deuses, que eram referenciais espirituais, que foi auxiliando o desenvolvimento do psiquismo da humanidade para prepará-la para depois receber o grande projeto de um Deus único. Quer dizer, um Deus superior a todas aquelas forças ainda muito humanas, muito presas às questões da natureza. Mas com o passar do tempo, esses deuses foram se tornando pagãos. Qual que é a ideia do paganismo? É o que contrapõe a divindade. E o que contrapõe a divindade? São as nossas tendências inferiores. Então ele vem dizendo como que a sociedade de hoje faz ressurgir com pujança o Deus, não é, da vaidade, não é? O Deus da fama, o Deus da disputa, não é? O Deus da sexualidade, no seu sentido estético, e não no seu sentido de reprodução espiritualizante. Então, o que fica evidenciado no nosso mundo são forças que estão ganhando corpo face a um instante em que a religiosidade vai sendo deixada de lado. E com isso, é natural que todas as desarmonias psicológicas e espirituais ganhem corpo. Porque se o homem não tem Deus, ou melhor, se o homem não busca comunhão com o Pai, se o homem não se projeta em nível de amor, ele vai ficar doente. É natural. Por quê? Se aonde não há amor, há violência. Aonde não há amor, há disputa. Aonde não há amor, há uma série de complicações que só nos desvirtuam do caminho do equilíbrio, do centro. O caminho da autorrealização. O caminho que fertiliza, que dá consistência, que dá prazer. Ou melhor, que dá júbilo, né? Que a gente, quando fala prazer, a gente mistura com o prazer da sensação carnal. Nós estamos falando do prazer da realização. Do espírito estar naquela condição de, no íntimo, embora com dificuldades, ele afirmar: Senhor, eu sou feliz, mesmo não tendo. Não é? Senhor, eu sou feliz podendo fazer, isso me basta. Isso me basta. A gente tem exemplos que muitas vezes a gente acha que são projetos inimagináveis, impossíveis para que a gente realize. Mas a gente tem exemplo, por exemplo, Mahatma Gandhi, um espírito de alta envergadura, reencarna para promover uma grande revolução. Ele libertou a Índia do jugo inglês, não é? Ele, com seus exemplos, foi dinamizando, foi envolvendo os líderes, mostrando que é muito mais interessante abrir mão do que brigar para ter.
E observem bem, parece um paradigma, né? Um paradoxo. Porque a Índia estava no processo de escravidão. E ele, observando como que os ingleses conduziam o processo de uma forma, como qualquer processo de escravização, é um processo de muito sofrimento e de inabilidade, de prepotência, ele foi mostrando para o povo dele que não seria na prepotência que eles iriam conseguir vencer o jugo inglês. Interessante, né? Seria na mansuetude, seria no diálogo, seria no demonstrar. Não é? Eles reuniam para debates, eles eram metralhados pelos soldados ingleses. Imaginem, que situação complexa. E ao mesmo tempo o povo revoltado e ele falando para aqueles que o ouviam, que eram milhões, que era necessário ter paciência, que tudo ia acontecer na hora certa, né? Que a gente precisa de aprender a estar na terra pensando nos céus, e na realidade a gente sai dos céus e só pensa na terra. Deu aí, Glaucio? A gente chega aqui, a gente só pensa na terra. E esquece de onde viemos. Por falta de informação? Está tamponado. Então, gente, o assunto, ele mexe muito com a gente mesmo. Por quê? Por que essa condição nossa de estar no mundo espiritual, então? Para que a gente, então, se prepare, para que a gente possa meditar, para que a gente possa entender e se comprometer. E nós que estamos em doutrina espírita, estamos aqui agora, sabe, talvez nesse momento eu vou dizer assim com a maior tranquilidade, uma pureza da alma. Estar estudando doutrina espírita é para relembrar o que assumiu. Dona Nilza, ano que vem nem vai ter mais férias. O arrependimento de ter dado essas férias para vocês. Um mês. Olha para vocês verem. Um mês. Foi mais de um mês? Não para, muda de assunto. Que eu já vou para um umbral de arrependimento. Ano que vem eu já falei para a Glaucia, para a coordenação aí, não tem férias, viu, Glaucia? Só uma semana. Eu falo, aí eu já fico. Aí a misericórdia bate, mas o povo está cansado. Então, topam. Aí eu vou fazer um trato, viu, gente? O pessoal que está nos assistindo, aqui na FIAC os negócios funcionam assim, é no diálogo. Então, não tem férias ano que vem, só um recesso. Brasileiro é dureza, hein? E eu vou te contar uma história, você sabe que tem gente que fica no mundo espiritual há muito tempo, sabe por quê? Que acostumou aqui no Brasil, dar jeitinho para tudo. Chega lá, não tem jeitinho. Lá, como diz um amigo meu, ou é ou deixa de né? Aqui a gente inventa, veste máscara, adequa. No mundo espiritual, não tem jeito. Vocês têm estudado o André Luiz? Nossa, estudar André Luiz. O André Luiz conversando com os mentores. Né? Aí, de repente, ele tinha uns pensamentos assim, meio complicados. Aí ele começou a perceber que os mentores captavam o que ele estava pensando. Aí ele falou assim, poxa, mas aqui não tem privacidade nem para pensar. Quer dizer, lá não tem jeito. É e ponto. Por isso a necessidade nossa, muitas vezes até de ficar mais tempo no mundo espiritual. Sabe? Porque muitas vezes é necessário tomar fôlego. Muitas vezes a própria providência divina fala assim, não, vamos devagar. Né? Daqui a pouco você volta. Porque a gente aprende também com os espíritos que é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. Vocês sabem que as nossas reuniões espíritas, muitas vezes elas temos aqui público de espíritos que estão preparando-se para reencarnar? Sabiam? Né? Eu adoro ver quando... Eu posso falar? Aqueles casalzinhos que chegam, não tem nenhum casalzinho novinho aqui, né? Chega os casalzinhos para assistir reunião no Casa Espírita. Aí a gente vê, eles ficam de mãozinho d'água, namorando, é uma beleza, 2 passarinhos, né? Aí a gente já começa a ver atrás deles, do lado deles, os cupidos.
Os cupidos são os espíritos que estão assim, né? Doidos para liberar, para eles voltar. O problema é que eles casam e esquecem os cupidos. Não vão não, tem dinheiro, não posso, tem que estudar, tem que fazer isso. Aí os espíritos têm que reencarnar lá na comunidade, porque lá o povo não pensa, não planeja, né? Aí libera a área, né, dona Nilza? Mas são espíritos que são trazidos para entender a necessidade de voltar. E muitos deles, agora sem brincadeira, eles temem. E eles, com a nossa convivência, e sentindo aquele desejo ardente nosso de querer melhorar, que eu acredito que esse desejo é de todos, não é verdade? Melhorar. Essas vibrações, Gislene, muitas vezes elas são estimulantes. Porque esse espírito que pode estar do seu lado, é um espírito que acredita em você. Muitas vezes eles são trazidos para observar a dinâmica da sua vida. Aí entra um fator chamado exemplo. Quantos espíritos se comunicam e falam isso nas nossas reuniões? A gente fica emocionado, né, Glaucio? Há pouco tempo comunicou na nossa reunião uma amiga, um coração que desencarnou aqui em Belo Horizonte. Eu não vou falar o ano para não criar expectativa até em algumas pessoas que podem estar assistindo e que conheceram esse coração, para não perder a ética. Mas esse coração desencarnou com 16 anos de idade. Um acidente gravíssimo aqui em Belo Horizonte. E éramos amigos, frequentadores de mocidade espírita aqui em Belo Horizonte. Frequentávamos a casa, somos amigos até hoje dos pais. E foi um drama a desencarnação desse coração. Porque foi um acidente muito, muito triste. Que foi notícia na cidade inteira. E passados anos, né, esse espírito, nós tivemos a oportunidade de ter contato com ele em muitas atividades, mas sempre à distância, observando que esse coração estava ingresso já em atividades do mundo espiritual, envolvidos inclusive com a evangelização infantil, porque aqui na Terra trabalhava nessa área. Você vê a beleza, né? Viu, Dora? Muitas vezes a gente está dando passe aqui, começando a ser preparado para dar passe lá na Câmara de Regeneração. Há pouco tempo esse espírito se comunicou aqui, nesta casa, através de uma médium da nossa reunião, que não conhece a história desse coração. E nos levou às lágrimas. A Laura conhece a família. Nos levou às lágrimas. Porque ela veio dizer, com profunda emoção, depois de mais de 20 anos, sobre a importância da amizade que ela tem com a gente. E como os nossos trabalhos aqui funcionam no mundo espiritual para ela como um grande estímulo, porque ela já está sendo encaminhada por retorno. E reencarnará no meio espírita, para dar continuidade no processo que foi interrompido pela desencarnação que ela teve que passar. Porque numa existência pregressa, ela interrompeu a vida por determinação, porque tinha o poder, interrompeu a performance de vida de uma alma que veio desencarnar, portanto, com os 16 anos, que foi a data que ela efetivamente desencarnou. E na pujança, né, no ápice da desenvoltura, né, do despertar de uma menina, e que agora ela vai voltar num meio espírita para poder voltar a fazer o que foi interrompido por necessidade dela.
Porque no mundo espiritual, a das maiores lições que ela veio refletir, que o aprendizado é aqui, e agora que ela vai voltar, mas refletir sobre a importância da humildade. Porque ela era muito arrogante. E veio também nos contar que acompanha as atividades desta casa. E sempre que é autorizado, ela vem aqui com mei-mei. Então, gente, são experiências, são notícias, são casos que a gente vai tendo no nosso cotidiano do Centro Espírita, que vem o tempo todo nos elucidar quanto à importância de realmente a gente começar, não é na teoria, mas na prática, ter sempre esse olhar além do horizonte. Lembrei do Roberto Carlos de novo. Eu nas férias escutei muito Roberto Carlos, gente. Eu falei assim, gente, eu fico falando do Bebeto lá na reunião. Ah, esse cara sou eu, aí a dona Nilza. Não, mas esse cara é ele. Deu aí? Temos que pensar mais à frente, não é na teoria. Mas como, Carlos Alberto, que eu vou pensar mais à frente? Quando alguém vier te espezinhar, ao invés de rebater, você entrar numa outra dimensão, olhando para o sujeito com bondade. E dando para ele a condição dele refletir. Não é ser conivente. Não é ser omisso. Mas é ser cristão. É ser cristão. É ser cristão. Eu escutava o Wagner, nosso amigo Wagner Paixão, semana passada, e ele estava contando um caso de uma certa indagação que Chico Xavier recebeu de um casal amigo do interior de São Paulo, que perguntou assim para o Chico, Chico, isso assim, na década de 80, já Chico bem já idoso, Chico, como é que você dá conta? Como é que você lida com essas exigências dessa multidão que bate na sua porta, sempre querendo? Porque esse é que é o calvário do médium. E ele tem que entender isso. Se as pessoas batem na porta do médium, ele está vendo no médium esperança. Ele está vendo no médium oportunidade. Porque ele está claudicante, ele está caído, ele está espezinhado, ele está dorido, ele está abandonado. Então ele está buscando alguma coisa. E muitas vezes a gente vira as costas para o projeto e escolhe a hora, o lugar, a pessoa que a gente vai atender. Isso não é médium com Jesus, não. O médium com Jesus é aquele que ele está destruído e se o telefone tocou, ele tem que ter força para atender. Guardem isso. Chico, como é que você dá conta? Perguntou os amigos. Aí ele disse, olha, por quê? Completando a pergunta, porque você, além de atender os encarnados, você passou a vida inteira atendendo os desencarnados. Porque não é fácil, não. Agora eu vou falar para os médios, a turma que está aí. Muitas vezes você lida muito mais com o plano espiritual do que com o encarnado. O encarnado está ali. Brigando, reclamando, exigindo. E o médium está olhando assim, além do horizonte, além da cadeira. E muitas vezes ele está observando ali que o indivíduo está debaixo do guante de uma obsessão seríssima. Por isso que depois que faz, arrepende. E cai em si. Entendeu? Então o médium é aquele que olha mais à frente e aprende a esperar com bondade. Com bondade. Como é, Chico, que você deu conta? Atender os encarnados, desencarnados?
Aí o Chico virou com muito carinho, com aquele jeito todo especial dele, né? Que a gente tem tanto respeito e admiração. Disse, olha, durante décadas eu sofri, mas sofri muito. Não tendo como dividir isto com alguém. Porque um dos calvários do médium é caminhar sozinho, embora esteja. Entendeu? Porque tem coisa que você não pode falar. Tem hora que você vê que o indivíduo vai cair. Você pode até ter uma percepção mais aguçada, os espíritos permitir que você veja a cena no futuro. Porque se tiver escrito, vai acontecer. E o médium vê o que está escrito. Aí quem não tem Jesus, não tem conhecimento doutrinário, sofre. Porque quer mudar o roteiro. Não pisa aí não. Ele vai pisar. E quando o coração é vinculado ao teu, uma filha, né? Vou falar, um filho, que aí eu converso com a mãe, aí o assunto fica mais forte ainda. Porque o pai, de vez em quando, ele fazer o quê, né? Ele vai na racionalidade e não se envolve tanto emocionalmente. Mas a mãe, que tem uma tendência às emoções, envolve muito. E não tem jeito. Aí o Chico disse, olha, depois de sofrer minha vida inteira, eu encontrei um jeito de minimizar a dor. Eu aprendi a vibrar na faixa do campo mental do Dr. Bezerra de Menezes. Olha para você ver. Não é demanda, não. É na faixa mental do Dr. Bezerra de Menezes. O que é isso, gente? Ele aprendeu a conectar com as vibrações que, como afirma, né, os entendidos, é uma oitava acima. É uma nota mais sutil. Como é que você faz isso? Você não vai aprender no livro, não. Você vai entendendo isso no diapasão do dia a dia. Aí costuma ele ter batido a vida toda. Você chegar numa condição e falar assim, ô Senhor, me dê força. E sai do campo da afetação. Você não vai aprender isso de uma hora para outra. Isso é construção no tempo, que não se dá num segundo. Agora eu vou inverter. Deu aí? É você se manter em prece. Nós temos a equipe de visita aqui. Que bom que nós estamos retomando, né, Glaucio? A equipe de visita sai da casa, se organiza, faz a leitura, a prece e vão visitar os lares que pedem. Não é? Quando a equipe de visita chega no lar, ela já sai daqui mentalizando o trabalho, sintonizada, se vai de carro, a pé, de ônibus, debaixo de chuva, no sol, não interessa, mas vai o grupo sintonizado com o que vai fazer. Portanto, no caminho eu não vou falar mal da vida de ninguém, eu não vou falar que está muito quente, está muito frio. Eu estou focado. Aí quando eu chego no lar, não é assim, Glaucio? Você chega no lar, a equipe, aí nós estamos numa outra vibração. Nós estamos procurando estar em sintonia superior. Então o que vai acontecer lá no lar que nós vamos visitar? Não nos compete. Se tiver que tomar a ovada na cabeça, nós vamos tomar com maior alegria. Se nós vamos ser bem recebidos, com maior alegria. Nós vamos lá para promover alegria. Discreta. Nós vamos lá para dizer para as pessoas que é possível, que pode, que basta ter fé. Aí a gente faz uma leitura para harmonizar. Em determinados lugares nem leitura a gente faz, a gente só chega e diz oi, boa tarde, só viemos aqui desejar a paz do Senhor para vocês. Muito obrigado, tchau. Não faz nada, não dá passe,
Mas em alguns lugares a gente pode chegar, fazer uma leitura, fazer o passe. Ou seja, nós vamos para entender o que o Senhor espera que nós façamos. Por que esse treinamento, Glaucio, a gente tem tanta dificuldade com ele? Eu estou falando Glaucio porque é simbólico, tá, gente? Só peguei ela assim como visgo, como ponta de referência. Por que a gente tem tanta dificuldade na hora que a gente vai conversar com o marido? Por que a gente tem tanta dificuldade na hora que vai falar com o filho? Por que a gente tem tanta dificuldade na hora que vai tratar o cliente? Aliás, o cliente tem que tratar bem, né? Porque senão perde a venda. Não é assim, o braço? Mas por que com um amigo, com um irmão, eu não tenho o cuidado que eu tenho com o cliente? Acho que é melhor terminar a reunião. Está ficando... O ritmo está ficando muito intenso. Deu? O Chico estava falando sobre estar em sintonia com a oitava, com o pensamento, com as vibrações do Dr. Bezerra de Menezes. A gente chega para fazer um atendimento fraterno no centro espírita. Atendimento fraterno no telefone, que não deve. Atendimento fraterno no centro. Mas ontem eu atendi um companheiro que está nos assistindo. Lá dos Estados Unidos. Ele me ligou desesperado. Falando de um drama com a esposa, com ele, um processo, mediunidade estampou, influência espiritual para todo lado, eles não sabem o que eles fazem. 2 dentro de uma casa e parece que tem centenas dentro do mesmo lar. Ele falou uns 10 minutos. Ele disse assim, me chamou de senhor, eu fiquei meio preocupado, né? Mas ele não me conhece. Eu estou de barro. Aí eu falei, o negócio está ficando feio pro meu lado. Ele falou assim, o que o senhor acha, meu senhor, que eu devo fazer? Eu falei assim, vamos fazer uma prece comigo? Ele está falando do drama. Eu estou trazendo isso, gente. Não é exemplo pessoal. Estou colocando para vocês na prática. Ele falou, ele estava tumultuado. Ele estava envolvido no drama, nas vibrações. E à medida que ele foi falando, eu procurei me manter na outra oitava, né? É lógico que não é do Dr. Bezerra que o Chico alcança, né? Numa outra, tentando ajudar o Emmanuel, você me ajuda. Estou brincando. Eu não estava na sintonia dele. Depois que ele desabafou, 10 minutos de conversa, Glaucio. Laura. 10 minutos. Foi o suficiente para ele pôr para fora. O que o senhor acha que eu posso fazer? Você vai me acompanhar numa oração. É possível? Você consegue? Fiz uma oração com ele. Agora você vai repousar, procurar dormir, o horário já está avançado. Você vai descansar que amanhã você vai acordar bem. Hoje ele acordou bem. Por quê? Eu estava numa outra oitava. Agora, por quê que na hora que está conversando com a esposa, a gente não entra na outra oitava? Por que na repartição pública eu não lembro do Dr. Bezerra? Não é para me ficar místico. Não, entendam bem. É para ter mais prudência, mais cautela, mais cuidado, mais carinho. Quando você olha para a flor, vocês viram que flor bonita que a Dora trouxe? Ela falou que lembrou da Meimei. Eu pensei, oh, Jesus. Por sinal, lembrando do Arnaldo hoje. Quando a gente fala da flor, quando a gente se aproxima da flor, a gente não chega com mais cuidado? Não é assim? Por que a gente não chega com mais cuidado perto do semelhante? É tão simples. Vamos pensar. O projeto da nossa atividade hoje, que tomou um rumo surpreendente para mim, graças a Deus, porque o assunto mexe, porque a gente está falando, a gente vai lembrando das pessoas que convivem conosco, a gente vai lembrando daqueles projetos que a gente precisa ter mais cuidado, daqueles que precisam ter mais eficiência, aqueles que pode ser mais acelerado, aqueles que tem que ser mais devagar. Isso tudo vai passando na cabeça de todos aqui.
Porque na realidade, nós precisamos de verificar que Jesus define para nós que a equação da amizade, da fraternidade, é aquela que vai respaldar as nossas ações diante da realidade da vida. Então nós estamos falando de desencarnação, falando de reencarnação, mas tudo isso depende muito do esforço que fizermos para granjear amigo. O maior tesouro que podemos angariar na terra. Amigos. Tanto que o poeta disse que é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Emmanuel. Fraternalmente amigos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Emmanuel escolhe o seguinte versículo. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Ele está falando de entranha, no âmago, misericordioso e afável. Agora vamos escutar Emmanuel. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadurecestes o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguiram assimilar. Estudastes, conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouvistes a ciência e alcançastes visões renovadoras, presentemente defesas, a quantos não senhorarem oportunidades iguais a tuas. Viajastes anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofrestes aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhastes e adquiristes habilitações que os próprios familiares gastaram muito tempo para atingir. De certo, que a tua posição é inconfundível. Tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz: sede todos da mesma altura, mas sim, sede todos fraternalmente unidos. Não sede todos da mesma altura. Não é possível. Cada um tem uma idade, cada um tem uma bagagem, cada um está envolvido sob o guante dos próprios desafios, embora caminhando juntos. A gíria popular diz, cada um no seu quadrado, não é isso? Mas ele então, conclui Emmanuel, o apóstolo não está falando para a gente ter a mesma altura. E me fazem lembrar aqui. Porque quando a gente quer ter a mesma altura, nós entramos no diapasão da disputa. Relacionamento fraterno não tem disputa.
Porque não justifica querer igualar ou querer superar. O mundo nós somos convidados para passar a perna, o mundo nós somos convidados para ter fama, e o projeto não é esse em nível espiritual. Em nível espiritual, quanto mais calado, quanto mais no anonimato, mais paz, Renato. Observe que dicotomia. Ei, Gino? É mais leve. Porque quanto mais expõe, mais você está sujeito à crítica, não é verdade? Quanto mais você disputa, quanto mais você quer sobressair, mais adversidade você vai encontrar. Eu não vou nem dizer adversário, porque se eu falar adversário, eu estarei entrando no campo personalista. Mais adversidade, porque o adversário hoje, ele nada mais é do que instrumento da vida para te dizer que o teu caminho não é o melhor. Entendeu? No seu sentido de elevação. Porque existe o adversário que não quer, que luta para não ver a vitória do outro. No seu sentido espiritual. É natural. Acende luz, as adversidades vão aparecer. Mas as adversidades vão aparecer para que você tenha a oportunidade de espargir luz. Explica melhor, Casalberto. Você começou a frequentar a reunião da FEAC sexta-feira. Não é? Aí eu brinco dizendo, os 5 dias da semana você está tranquilo. Mas na sexta-feira, que é o dia da reunião da FEAC, você pode saber que o pneu vai furar, o patrão vai incomodar, né? A esposa vai implicar, o marido vai inventar alguma coisa para não... Né? O menino vai passar mal, o médico... Olha aqui. O médico vai marcar a consulta. Qual dia da semana? Sexta-feira. E é aquele médico que você não pode deixar de ir, porque é cada 3 meses que você consegue uma consulta. Aí ele vai escolher exatamente a sexta-feira. Captou? Para que você possa ficar pelo menos mais 2 semanas sem fôlego. Estou brincando. Estou colocando aqui para a gente pensar nos impedimentos que nós precisamos de vencer, certo? Mas voltando ao contexto anterior, as adversidades que nós atraímos para nós e depois ficamos reclamando. Os adversários gratuitos, que eu vou lá e incomodo ele e não quero que ele venha aqui participar do meu processo. Eu quero caminhar na flauta. Eu quero caminhar sem problema. Sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos. O Emmanuel agora nos coloca em saia justa. Porque ele fala que não, o Evangelho não nos fala para ser censor. O que é o censor? Hein, Gino? O censor é aquele que está julgando, que está avaliando o outro. O Evangelho não nos propõe isso. Cada um na sua. Mas também o Evangelho não nos propõe escravidão. Captaram o que o Emmanuel está dizendo? Ele está nos colocando num polo para pensar e ao mesmo tempo no outro polo para pensar. Então você não pode ser escravo de si mesmo. Nós temos que ser vitoriosos sobre os nossos limites. E os nossos limites definem para nós que a caminhada ela é pessoal e intransferível. E sim, o Evangelho nos exorta a que sejamos irmãos. Irmãos. Que vamos dar as mãos, que vamos nos colocar na condição de sermos solidários e dizer sempre: eis-me aqui, se precisardes, estarei sempre pronto para servir. Porque o irmão cristão é aquele que veio ao mundo para servir e não para ser servido. São palavras de Jesus para os discípulos no capítulo 15
do Evangelho de João. Portanto, queridos irmãos, amigos da rede Amigo Espírita, para nós foi um motivo de muita alegria estarmos mais uma vez estudando a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos e o Evangelho do Senhor. Que possamos ter um belo final de semana, um instante muito especial com as nossas famílias, com as nossas tarefas espíritas, com os nossos entretenimentos, para que na segunda-feira a gente comece o ano realmente com muita pujança, com muito desejo de aprender, de servir, e que o ano de 2013 realmente seja pródigo, como foi de 2012, mas que o ano de 2013 seja rico de oportunidades e desafios, para que nos sintamos cada vez mais próximos daquele que é o caminho e a verdade e a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos vocês. Muita paz. Que o Senhor abençoe a família de cada um aqui presente. Até a próxima semana. Um grande abraço para todos. Que assim seja.